Abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, nós iremos ler até o versículo de número 24, todo o capítulo 3 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mais o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por expor entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: E é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O texto da nossa pregação é o versículo 15. Vamos ler novamente. O texto diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos praticamente no mês de dezembro. Amanhã é 1º de dezembro. O mês onde tudo é luz e cores, presentes, palavras de fraternidade entre os homens. Dezembro é o mês que os cristãos comemoram o Natal. Mas, no mês de dezembro, quem tem anunciado o Natal? Quem tem proclamado o Natal? Não tem sido a igreja cristã, mas o mundo anticristão. Por isso, o Natal tem perdido o significado para a igreja cristã e também para o mundo. Porém, meus amados irmãos, os cristãos eles não devem deixar o mundo dizer e reformular o que seja o Natal. A igreja ela tem um chamado, tem uma vocação para proclamar a verdade sobre o nascimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. E nós sabemos pela Bíblia que o Natal ele não é uma invenção do mundo. O Natal é uma invenção de Deus. Foi Deus quem anunciou o Natal. Por isso, a igreja cristã é quem deve ser a portadora da verdadeira mensagem do Natal ao mundo. A igreja cristã, ela precisa dizer ao mundo, pregar ao mundo, o que a Escritura, ela revela, ela ensina sobre o Natal. E por isso, nesse início de dezembro, ouçam as boas novas, as boas notícias, o Evangelho, o seguinte tema: o Senhor Deus prometeu ao mundo o Natal do Salvador poderoso. Esse é o tema de nossa pregação nesta noite. O Senhor Deus prometeu ao mundo o Natal do Salvador poderoso. Deixem suas Bíblias abertas em Gênesis capítulo 3, por favor. A primeira pregação do Evangelho se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira pregação do Evangelho, ela já nos fala do Natal. Porém, meus amados irmãos, que o Natal, dentro de um contexto de trevas, de pecado, de morte e de inimizade. Esse é o contexto, essa é a moldura do Natal pregado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora você pode ficar pensando, falar de trevas, falar de pecado, falar de morte, falar de inimizade no Natal. Sim! Pois a promessa, percebam pelo texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 24, a promessa de Deus ela veio depois do homem se unir ao diabo para pecar contra Deus. Depois do homem fazer aquela tentativa de conspiração contra Deus, junto com Satanás. Notem que a promessa do Salvador veio depois da queda do homem em pecado. A promessa do nascimento do Salvador, ela foi proclamada a uma humanidade que já se encontrava debaixo da ira de Deus, que já estava morta espiritualmente, que já estava debaixo da maldição de Deus contra o pecado do homem e por causa do pecado do homem. Foi nesse contexto
de trevas, de pecado, de morte e de maldição que o Salvador foi prometido. As luzes, as cores bonitas, vivas no mês de dezembro não podem apagar, não podem obscurecer, não podem matar essa verdade de Deus. O Natal foi uma realidade porque o homem pecou. O Salvador, ele veio para salvar um povo para Deus. Sem a vinda do Salvador, não haveria salvação de modo nenhum. O Natal do mundo não fala toda essa verdade que nós acabamos de ouvir agora. Essa é uma primeira verdade que eu quero falar a vocês nesse sermão sobre o Natal. Uma outra verdade sobre o Natal, que o mundo não fala para nós, para os nossos filhos, é a verdade da inimizade. Inimizade. O Senhor Deus, ele disse à serpente, veja lá o versículo número 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A palavra inimizade, ela aparece a primeira vez aqui na Escritura. O Senhor, ele disse claramente, e Deus, ele estabeleceu que há uma inimizade colocada, estabelecida, posta por Deus. E aí, segundo o mundo anticristão, falar de inimizade no Natal é politicamente incorreto. Mas não é. Não é politicamente incorreto falar de inimizade. Porque o Natal fala de inimizade, o Natal fala de divisão, o Natal fala de separação. Notem que o Senhor Deus, desde o Éden, ele dividiu o mundo, a humanidade, por meio da inimizade posta entre o homem, o ser humano, representado na mulher e na sua descendência, e Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, a mulher e a descendência dela e a tua descendência, Satanás. Deus colocou isso. Por isso, a verdade de Deus é que a humanidade está dividida. Nós não podemos nos enganar. A Bíblia, ela nos ensina que no mundo há duas e somente duas classes de pessoas. Duas. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, ou seja, os filhos de Deus e os filhos espirituais do diabo, a igreja do Senhor e aqueles que estão debaixo da operosidade e do domínio e da maldição de Deus e que foram colocados debaixo dos cuidados de Satanás. Só duas classes de pessoas, somente. A verdade de Deus, ela nos mostra que há uma inimizade entre Deus e o mundo caído. Uma inimizade entre a igreja e o mundo caído. Uma inimizade posta por Deus entre os descendentes da mulher e os descendentes da velha serpente. Por isso, nós podemos entender as palavras de Jesus quando disse que, olhem, o mundo odiará vocês, porque ele me odiou
exposição. O Natal de hoje, pregado pelo mundo anticristão, ele quer unir a igreja e o mundo. Perceberam isso? Propagandas, conversas, músicas. Unir os cristãos aos pagãos até. Unir as religiões em uma só massa. O Natal de hoje. Mas o ensino de Deus é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mensagem de Deus que não pode ser apagada nesse dezembro especialmente. Há uma inimizade profunda e que não pode ser diminuída, menosprezada, apagada pela mentira de um Natal ecumênico. Há uma inimizade entre Deus e o mundo caído, entre o povo de Deus e o mundo sob a escravidão de Satanás. Eu repito isso porque a mentira é tão repetida para nós e nossos filhos que a verdade precisa ser repetida muitas vezes. A segunda verdade nós devemos aprender com base na palavra. Outra verdade: a mensagem de Natal proclama só um homem. Quem é esse homem? Não é o Papai Noel. Não é o Papai Noel. Papai Noel não existe. O homem centro do Natal e da mensagem do Natal é o descendente da mulher. O texto diz: e o seu descendente. O descendente da mulher. O homem centro do Natal é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que já estava sendo proclamado em Gênesis 3,15. O Senhor Jesus, que era o descendente prometido a Abraão. O Senhor Jesus, que é o descendente que, segundo a carne, pertencia à família de Davi. O Senhor Jesus, que nasceu do ventre da Virgem Maria. O Senhor Jesus, que foi revelado como Jesus quando o anjo do Senhor apareceu a Maria e a José e disse: esta criança que está no ventre dela receberá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Menino. Gálatas capítulos 4, versículo 4 e 5. Quando o apóstolo Paulo, ele falando sobre nosso Salvador amado, ele disse o seguinte, em Gálatas 4, 4 e 5: vindo, porém, a plenitude do tempo. O tempo estava maduro. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Notem, meus amados irmãos e irmãs, a mensagem de Natal só proclama o homem Jesus Cristo. Jesus é o centro dessa mensagem natalina. E a palavra Natal só significa nascimento. A obra de salvação de Jesus é a mensagem que torna o Natal especial para o homem, especialmente e acima de tudo para a igreja. A
do Natal também é uma mensagem de derrota. Falar derrota no Natal, pastor, peraí, dá um tempo. Você já notou o Natal? As pessoas, até são ateias, outras pagãs, Feliz Natal, até na China, comunista, a turma comemora o Natal lá, lembra o Natal. Até os Beatles cantavam dizendo Natal, a festa dos cristãos. Para aqueles que entendem inglês, se não entendem inglês, aquela cantora Simone fez uma versão em português dessa música. Chegou o Natal, a festa é cristã. Então, e aí? E as pessoas ficam com aquele positivismo, né? Feliz Natal, uma para outra. Imagine um chinês comunista chegando para você, cristão, e dizendo Feliz Natal, né? Como? E por isso não fale de derrota. Mas a mensagem do Natal é uma mensagem de derrota. Agora a derrota para quem? É grande pergunta. Para quem? Para o diabo e para o mundo anticristão. Pois na primeira pregação do Evangelho, o Senhor Deus ele prometeu ao diabo: este descendente ferirá a tua cabeça. Não foi isso? Não está isso escrito na sua Bíblia? Este te ferirá a cabeça. Então percebam, meus amados irmãos, que o Natal faz parte da derrota do diabo e do mundo. A encarnação, o fato de Deus, ele se fazer carne, ou seja, o fato de Jesus tomar a nossa natureza humana, é o cumprimento de Gênesis 3,15. E você, estudando toda a história da redenção, você vai ver que o diabo, que recebeu essa promessa, ele sabia que Deus era verdadeiro. Ele mentiu para a mulher, enganando a mulher, porque a mulher foi enganada, mas o homem não. Ele mentiu ao homem, o homem sabia que era mentira e disse: é, de fato, vamos tentar dar um golpe em Deus. Mas o diabo sabia que Deus era verdadeiro. E quando houve a queda, e Deus deu as suas devidas punições a cada um dos membros da conspiração, e quando Deus ele falou para o diabo: olha, eu porei inimizade, e da mulher nascerá um que ferirá a tua cabeça, Satanás sabia que Deus é verdadeiro, então ele começou a tentar prejudicar o plano redentor de Deus, e por isso dentro da história da salvação, você lembra de Gênesis até Mateus, você vê o diabo agindo de todas as formas, misturando a igreja com o mundo, tentando matar as crianças, e até mesmo quando Jesus nasceu, Satanás usando Herodes, e Herodes se unindo a Satanás, o que é que ele fez? Ele tentou matar as crianças de 2 anos para baixo. Quem é que você acha que estava ali por trás, manipulando essas situações? O diabo. Por isso que Apocalipse diz que o dragão está furioso, porque ele sabia que faltava o quê? Pouco tempo. O diabo não conseguia impedir, que o diabo é uma criatura. Essa falsa religiosidade evangélica de hoje fica falando de um diabo como se fosse um semideus, ou um Deus igual a Deus, que você tem que ficar amarrando ele em tudo que é lugar, você tem que fazer radar espiritual em todos os cantos da cidade. Isso é história, isso é mitologia, isso aí é blasfêmia até contra Deus. Mas o diabo, ele tentou impedir a vinda do Salvador, mas o Salvador veio de todo jeito. O Salvador, ele veio, ele viu e ele venceu o nosso inimigo. E o ministério de Jesus, quando você olha e lê o Evangelho, você vê esse poder de Jesus sobre
império das trevas? Por que você acha que Jesus expulsou tantos demônios? Por que você acha que Jesus ele comandou Satanás? Por que você acha que Jesus ele chegou e disse: esse é meu e não vai continuar debaixo da garra de Satanás? Por quê? Jesus ali estava mostrando: eu vim para vencer, eu não vim aqui para perder, eu tenho todo o poder e vou mostrar isso. As ações de Jesus mostravam que ele tinha o poder sobre as trevas. E por fim, Jesus ele foi até a cruz. Na cruz, aquele instrumento de maldição, que o diabo até o último instante tentou impedir Jesus de se manter lá para receber a plenitude da ira de Deus. Porque lembre-se, quando Jesus estava na cruz, o ladrão não convertido ficava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te e salva nós também. Lembre-se das blasfêmias das pessoas que estavam assistindo aquele espetáculo maldito lá na cruz do Calvário, blasfemando: se tu és o Cristo, desce daí. Você acha que quem é que estava por trás, induzindo essas pessoas para que Jesus não completasse a obra dele lá na cruz? Quem? Quem é que não estava interessado por Jesus ir na cruz? Satanás. Não era só blasfêmia dos homens, era a indução do mal ali. Mas o Evangelho nos diz que foi ali naquela cruz que o Senhor estava despojando o império das trevas. Foi ali naquela cruz que o Senhor estava dando, de fato, a derrota do diabo. Ali. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de derrota. Para quem? Para quem? Para o diabo, para o mundo. Mas o Natal também é uma mensagem de sofrimento. Sofrimento, pastor, lá vem o Senhor com outra palavra que não tem nada a ver com o Natal do mundo. E fala: o Natal do mundo não tem nada a ver com essa palavra que eu estou dizendo a vocês. Por isso que essa pregação vem antes do mês de dezembro. E a propaganda já começou, né? Mas Deus vem nos lembrar agora. Sofrimento. Sofrimento prometido. Para quem? Para o descendente da mulher. Veja o texto lá em Gênesis 3,15. O texto diz: este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente ferirá a cabeça da serpente, e tu ferirás o calcanhar. A primeira pregação do Evangelho diz que o Filho de Deus, ele nasceu para ser ferido também. O Senhor Deus, ele prometeu isso. E aí nós vemos, meus amados irmãos, que a mensagem do Natal, ela não para na manjedoura. Ela não para naquele lugar lá, aquela cocheira onde se coloca comida de animais, com aquele bebezinho sujo de sangue, num lugar fétido, fedorento, na agonia de nascer numa estrebaria. Nenhuma criança aqui nasceu numa situação dessa. Não é tão bonitinho quanto os presépios nos contam. Os animais lá, né? Quase falando os animais. Com Maria lá, José, né? As pessoas. Não é tão bonitinho quanto os presépios. É algo muito humilhante. Natal, ele não para na manjedoura. A mensagem
mensagem do Natal nos prega o homem que nasceu, viveu em sofrimento para morrer na cruz como sacrifício pelos pecados do povo dele. Essa é a mensagem do Natal. Todo o sofrimento de Jesus, durante toda a sua vida, mas especialmente na cruz, estava sendo exposto ao homem lá no Éden. Eles não entendiam bem naquele momento, mas nós entendemos bem, porque o Evangelho foi sendo desvendado e a revelação organicamente foi sendo ampliada para nós, e nós já vivemos pós-Natal. Por isso você não deve fixar sua mente quando chega na época de dezembro numa manjedoura. Você deve fixar sua mente numa cruz. Ele seria ferido no calcanhar. Mas notem que Salvador. E Jesus já estava aqui. Ele é Deus, Ele é eterno. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele, como a segunda pessoa da Trindade, ele estava naquele momento, era ele que estava dizendo, como Deus, será ferido. Então veja quanto amor de Jesus pelo Pai e quanto amor de Jesus pelos descendentes da mulher, ou seja, pela igreja. Notem que já desde a eternidade, ele como pessoa da Trindade estava planejando, ele não se negou a ser ferido. Notem que Jesus, ele na sua divindade como Deus, ele por pura graça, ele por misericórdia, ele disse, eu irei sofrer pelo meu povo, para nos trazer a paz com Deus, para tomar a nossa maldição, para de fato Deus poder perdoar todos os nossos pecados, para de fato Deus nos receber como filhos adotivos, para Deus de fato desmantelar a conspiração de Satanás e dos homens malvados, para Deus salvar a criação. Notem que já lá no Éden, Jesus ele já estava manifestando esse amor que nós claramente ouvimos no Natal. Nós não devemos ficar com a nossa mente presa na manjedoura, no bebê, chorando, porque é muito legal, né? Depois de todas as dores do parto, a gente escuta aquele menininho ou a menininha chorando, parece um canto para a mãe, especialmente, foi a que mais sofreu, né? Para a mãe. Mas não deve estar pensando no bebezinho, numa manjedoura de madeira, ou de pedra. Ele deve estar pensando no brado de Jesus na cruz. Qual foi esse brado? Qual foi essa exclamação? Esse grande grito? Pai, está consumado. E vocês pensam que aquilo ali era um brado de derrota? Não! Ali era um brado de vitória. Pai, está consumado. Pai, tudo que era necessário para a salvação do teu povo, eu já fiz. Eu venço agora, Pai. Ali Jesus estava dizendo, o pagamento foi pago. Aqui, Pai. Ali, o diabo, como diz Colossenses lá, 1,15. O diabo entrou no império das trevas, estava sendo despochado. Jesus estava triunfando como um general vencedor da batalha sobre todas
forças do inferno. A cruz não foi a derrota do Filho de Deus, do descendente da mulher. Pelo contrário, do alto da cruz, Jesus estava de fato triunfando sobre a serpente e o diabo, e sobre o mundo inimigo dele, representados Roma, representados nos judeus incrédulos. Ele venceu. Sendo assim, meus amados irmãos, todo o sofrimento que Jesus ele sofreu não o exterminou, não o aniquilou. Foi um ferimento no calcanhar dele. Um ferimento no calcanhar dói. E como dói. E especialmente se você é um guerreiro. Por isso que é tão importante os coturnos dos soldados. Porque um ferimento no calcanhar dói. Mas não é mortal o ferimento no calcanhar. O mortal é o esmagamento da cabeça. Vocês sabem como mata uma cobra? Eu já matei várias cobras na vida. Você só sossega e sabe que ela está morta quando a cabeça dela está esmagada. E esse tipo de sofrimento, o esmagamento da cabeça, quem sofreu foi o diabo. E isso já estava prometido lá em Gênesis 3:15. Este te ferirá a cabeça. Essa mensagem está no Natal prometido em Gênesis 15. O Cristo, ele vem para sofrer, mas este sofrimento garante a nossa salvação, porque ele esmagará a cabeça da serpente velha, o diabo. Concluindo. Vejam como é rica a mensagem do Natal. Rica de consolo, rica de esperança, rica de vida, rica de luz. Para quem? Para a igreja. A igreja. O Natal não deve ser uma festa para o mundo anticristão. O Natal não pode ser uma festa para a glória do homem caído, porque não tem glória no homem caído. O Natal não pode ser uma festa sem Cristo. O Natal não pode ser uma festa que prega a fraternidade entre os homens somente. Natal é uma pregação da mensagem da graça de Deus sobre a igreja e para o mundo. Além disso, o Natal é uma mensagem escatológica. Quando a gente fala escatologia, está usando aquela palavra teológica sobre a doutrina das últimas coisas. Vai acontecer nos últimos dias, como Deus irá fechar o seu plano de salvação nos últimos dias, a escatologia. E veja que a escatologia na Bíblia não começa com o Novo Testamento, já em Gênesis nós já temos a escatologia sendo pregada para nós. É uma mensagem escatológica. Porque o nascimento faz parte desse plano redentor, salvador do Senhor. Este plano começou a ser revelado, porque planejado já estava antes da fundação do mundo, mas começou a ser revelado logo na nossa queda, em Adão. O nascimento do Filho já faz parte do plano de salvação, mas o plano será consumado na vinda do Senhor.
Então, quando nós comemoramos o Natal, nós não paramos na história da redenção, nós não fixamos e ficamos permanecendo numa manjedoura, mas quando a gente está comemorando o Natal, nós estamos direcionando nossa esperança na vinda do nosso Salvador amado, Jesus Cristo. Esse Salvador que foi prometido por Deus, nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai nas alturas, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando chegará aquele dia que, depois da ressurreição de todos os seus santos, e também dos ímpios, dos santos para a glória de Deus, para nunca mais sofrer, e dos ímpios para sofrerem eternamente, junto com o diabo, a velha serpente e os seus demônios, no lago de fogo eterno. Quando tudo isso estiver completado, cumprir-se-á, vai se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15. Todos os inimigos já estarão de fato humilhados debaixo dos pés do Filho de Deus, cumprindo-se o Salmo 110. Tudo subjugado, a morte subjugada. Então virá o fim, Deus será tudo em todos. Tudo isso na mensagem do Natal. Então veja, meus amados irmãos, grandes e pequenos, novos e velhos, veja que somente a Igreja de Jesus Cristo tem motivos de verdade de se alegrar e comemorar o nascimento do Salvador Jesus. Só a Igreja, só vocês que pela graça confessam o Senhor. E por isso as igrejas reformadas lembram o Natal. Elas não têm o Natal como um dia santo, mas as igrejas de Cristo, apelidadas de reformadas, promovem especialmente em dezembro a proclamação da salvação que temos em Cristo, nosso Salvador, a proclamação que está na mensagem do Natal. Nós devemos entender que se a igreja do Senhor se cala nessa época, então ela dará lugar ao mundo, dará oportunidade do mundo ocultar, misturar essa mensagem poderosa do Natal. Se a igreja de Cristo se cala nessa época, então a igreja ela perde uma oportunidade sem igual de dizer ao mundo que sem Cristo o Natal não tem sentido para você. É nesse momento. Por quê? Porque eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, e aqueles que não estão em Cristo Jesus, estão fora de Cristo, eu pergunto, que sentido tem o Natal se não reconheço o meu estado de miséria e de morte e de condenação em Adão? Que sentido tem o Natal para mim? Que sentido tem o Natal se eu não louvo o Cristo que veio para sofrer, morrer e ressuscitar para a minha salvação, como promessa de Deus lá em Gênesis 3,15? Que sentido tem o Natal que não prega a vitória de Cristo sobre o diabo e sobre o mundo caído? Que sentido tem o Natal se eu não sei por que Jesus nasceu? Que sentido? Que sentido então tem um banquete natalino para o mundo rebelde?
Porque no Natal, hoje não, mas antigamente era mais barato as coisas. Pelo menos o peru a gente podia criar, né? O papai pegava um peru magro lá no meio do ano e dizia: filho, engorda esse peru. Eu lembro que eu sofri tanto porque eu fiquei encarregado de alimentar o peru no Natal. E eu peguei um amor ao bicho. E era acabando o almoço, o café da manhã, o jantar, e eu pegava pelo pescoço do peru: agora tu vai ter que comer. E o peru magro, magro, magro. Quando chegou em dezembro, 24 de dezembro, o peru já estava cheião em uma plantação de milho no quintal de casa. Eu jogava milho para o peru de manhã e comia o que sobrava, criava milho. Já tinha milho para o São João. Quase que eu morria junto com o peru quando eu soube que o peru era para ser morto no Natal. Chorei demais. Naquela época era mais fácil, daquele banquete. Então, uma vez por ano, por mais pobre que você fizesse, você podia comprar um peru. É um animal que parece quase em extinção, né? Hoje inventaram um animal chamado Chester e substituiu o peru. Fazia aquela mesa farta, com vinho, peru, panetone, né? E a gente tirava a barriga da miséria do Natal. Podia ficar com um lugar de vida, mas comia no Natal. Hoje não é diferente. Mas que sentido tem uma mesa, um banquete desse para uma pessoa descrente? Quem disse que o mundo tem motivo para festejar com um banquete desse? Olhando o Evangelho e entendendo o que nós acabamos de ouvir, eu interpreto que os banquetes de famílias no Natal, famílias que vivem fora de Jesus e em rebeldia contra o Senhor, é semelhante àquela última refeição de alguém que está no corredor da morte. Vocês sabem, né? Que nos países justos, onde assassinos são condenados à morte, quando chega o dia da morte dele, do assassino, do criminoso, ele tem direito a um pedido. E nesse dia é prática. Aqueles que fumam dizem: eu quero um cigarro e quero uma refeição. Aqueles que não fumam dizem: eu quero uma refeição. E é a melhor refeição. Eles comem à vontade. Mas imagine você saber que está no corredor da morte e quando chega aquela refeição você já sabe que é o dia da sua morte. Que sabor tem a melhor comida para esse homem? Que sabor tem o melhor banquete de Natal para uma família que está vivendo em rebeldia contra Deus fora de Jesus? Eu acredito que deve ser semelhante ao sabor da última refeição de um homem condenado à morte. Por isso a festa de Natal não é para o mundo. Porque sem a verdadeira fé em Cristo Jesus, sem uma vida de submissão a Cristo Jesus, o banquete de Natal só tem sabor de morte. Saibam todos vocês, e as crianças que vão estar sendo bombardeadas na escola com esse multiculturalismo natalesco que nós temos nesses últimos dias, quando você chegará na escola de seu filho, se não for uma escola verdadeiramente cristã, e você vai encontrar na recepção um Papai Noel, rena, e não vai encontrar nada que lembre Jesus ao seu filho. Você que é criança, comece a perguntar aos seus coleguinhas na escola: que sentido tem o Natal para você se você está fora de Jesus? Não caia nessa quando você vê aquele Papai Noel. Você não caia nessa de ficar imaginando o Papai Noel, porque Papai Noel é ficção.
Mas Jesus não é ficção. Jesus não é faz de conta. Jesus não é Papai Noel. Jesus não é mais uma criancinha em uma manjedoura. Jesus, ele é um verdadeiro homem adulto. Nesse momento, Jesus, ele está sentado à direita de Deus nas alturas. De lá, Jesus, ele virá como um homem em glória para trazer a recompensa a todos os homens da terra, vivos e mortos, grandes e pequenos. Naquele dia, quando Jesus voltar, a igreja receberá a recompensa da graça de Deus, receberá a plena salvação em corpo e alma. Naquele dia, nós teremos corpos incorruptíveis para aqueles que somos nós, pela graça de Deus, e esperamos a salvação em Cristo. E na volta de Jesus se cumprirá plenamente a promessa de 3,15. Jesus Cristo glorificado glorificará os seus eleitos e esmagará debaixo dos nossos pés, como diz Romanos capítulo 16, versículo 20. Esmagará debaixo dos nossos pés a igreja que é corpo dele, a cabeça do diabo. Então, em corpos e almas glorificados, festejaremos as consequências do Natal de Jesus. Porém, para o mundo, Jesus trará a recompensa da morte eterna em corpo e alma, a segunda morte. A primeira já foi lá no Éden, morte espiritual, e a segunda morte é a condenação eterna em corpo e alma no lago de fogo, junto com o diabo e com seus anjos. Algo terrível. Esse será o pleno salário do pecado. E assim se cumprirá a mensagem de Gênesis 3,15, para o diabo e para o mundo, os seus descendentes espirituais. Pouco tempo resta para eles, e pouco tempo resta para nós termos essa glória. Que bênção! Mas pela vontade de Deus, Deus quer que essa glória de Cristo seja proclamada ao mundo todo, e por isso que a igreja, na época de Natal, deve proclamar, e em todas as épocas do ano, deve proclamar esse Cristo glorificado e glorioso, pela pregação fiel do Evangelho. A igreja deve, sim, como mandamento do Senhor, chamar o mundo ao arrependimento e à verdadeira fé em Jesus Cristo. A igreja deve fazer isso, pois ela é a portadora da verdadeira mensagem do Natal. O Natal que foi prometido em Gênesis 3,15. O Natal do Filho de Deus, o nosso prometido, único e suficiente Salvador. Amém.